Oi, pessoal! Eu sou a Ellen, professora de Literatura e Português do Colégio Bom Retiro. Oi, pessoal! Meu nome é Natasha e eu sou professora de Matemática do Colégio Bom Retiro. Hoje a gente preparou uma aula para vocês com a ideia de juntar as disciplinas de Português e de Matemática. Mas não somente em Matemática, pois várias disciplinas envolvem a interpretação. Tem essa relação de dependência, né? E até para mostrar para vocês como a linguagem ela vai estar presente, inclusive na matemática, mesmo que se ache que o português e a matemática estejam distantes. Um do outro. Inicialmente separamos para vocês a ideia que o texto e a matemática em si podem aparecer de diferentes formas, na questão verbal e na questão não verbal. Como isso acontece, então? Na questão dos enunciados, seja na disciplina de matemática, seja na disciplina de química, de física. Na verdade, essa interpretação de texto perpassa a disciplina de português. Porque, para interpretar um problema, a gente precisa ler, entender o que ele está nos querendo passar e só então montar o raciocínio que ele está propondo. Até porque tem informações que podem ser dadas a mais, né? Para tentar confundir quem está resolvendo a questão. Então, é um jogo muito interessante de raciocínio que se tem a partir da língua e a partir da disciplina em si. E também a gente sabe, na matemática a gente pode ter ideias de física envolvidas, ou num contexto de geografia, num contexto de história. Tem várias formas da gente conseguir inserir essas duas disciplinas e integrar elas de certa forma. E na questão não verbal, também muito importante, pois não necessariamente a gente precisa ter um exercício escrito em forma de texto, mas também através das práticas de química. Como a gente irá interpretar isso? Uma experiência, desenhos, esquemas, como eu faço a interpretação de um gráfico. Então, tudo isso engloba a interpretação de texto. E a linguagem, pessoal, como está colocada aqui, ela tanto pode acontecer na forma verbal como na não verbal. Então, linguagem não é só a gente falar, só a gente escrever textos. Ela também seriam as nossas expressões, a forma como a gente interpreta as coisas, como a Prof. Ellen estava falando. Então, é bem interessante como a gente pode juntar isso, integrar de certa forma. E lembrando, pessoal, se não tivesse a linguagem, a gente não teria como conseguir se entender, como conseguir passar os conceitos. Então, a linguagem vai estar presente em tudo, em todas as disciplinas que a gente acha que são tão distantes. Por isso que ela é tão importante, assim como as outras disciplinas do currículo de vocês. Isso aí. Vamos começar, então? Separamos para vocês, eu e a Prof. Natasha, alguns exercícios de raciocínio e problemas matemáticos. O que vocês precisam ter em mente ao receber uma prova ou lista de exercícios é, primeiramente, manter a calma, se tratando de prova, e ler atentamente cada um dos exercícios. Nesse primeiro exercício que nós temos aqui, percebemos informações que podem ou não ser precisas na hora da gente buscar o nosso resultado. Isso porque, nesse exercício, pessoal, eu vou ler com vocês primeiro. O menino está pintando uma folha de papel quadrada com um lado medindo 12 centímetros. No primeiro dia, ele pinta metade da folha. No segundo dia, a metade da parte que sobrou. No terceiro dia, a metade da parte que sobrou no dia anterior e assim por diante. Então, a pergunta: após a pintura do quinto dia, quanto ainda falta pintar em centímetros quadrados? O que a gente tem que perceber aqui que é o importante para resolver o exercício? Primeiro, saber o lado do quadrado, né? Segundo, que ele sempre vai pintando a metade do que sobrou. Algo consecutivo. Isso faz parte dessa linguagem presente para a gente conseguir entender o que está sendo escrito. Então, além da matemática, nós temos todo esse raciocínio por trás, a partir da linguagem. E a pergunta que ele nos propõe aqui no exercício: após o quinto dia, quanto ainda falta para pintar em centímetros quadrados? Pessoal, só recapitulando, esses problemas a gente tirou de uma prova, de um processo seletivo do IFE. Então, são questões ótimas para quem quiser trabalhar raciocínio lógico, pegar e ir fazendo. Então, vamos iniciar a resolução do problema. O que a gente sabe? Ele está pintando um quadrado. Qual a particularidade do quadrado? O quadrado vai ter os lados iguais. No caso, ele tem 4 lados, então os 4 vão ser iguais. E a gente sabe que o lado mede 12 centímetros. Então, ó, cada lado vai medir 12 centímetros.
Então, o que acontece? Ó, no primeiro dia, ele pintou metade. E é interessante que, conforme vamos lendo, a gente vá esboçando as ideias. Isso, e é bem essa ideia aqui, pessoal. Ó, eu tô partindo do que ele falou, que no primeiro dia ele pintou metade do quadrado. Então, ó, no segundo dia ele já pintou a metade do que restou. Então, o que vai acontecer a partir de agora, pessoal? A gente já pode tentar aplicar a ideia, que seria a seguinte. O que ele está se propondo a pintar da folha é uma parte total dela. O que seria essa parte total, que é a superfície dela? É a área. Então, ele está pintando a área dessa folha. E como é que eu descubro a área de um quadrado? Eu multiplico o lado por lado, ou faço o lado ao quadrado, que é a mesma ideia. Então, 12 elevado ao quadrado, a área vale 144 centímetros quadrados. Então, como é que eu vou descobrir o total do que falta pintar no último dia? A gente vai ter que ir fazendo sempre a divisão pela metade do valor que nós temos. Então, olha só. Primeiro dia, nós temos o quê? 144, que era a nossa área total, dividido por 2. Qual a metade de 144, pessoal? 72. Então, ó, eu vou dividir de novo por 2 no segundo dia. 72 dividido por 2, 36. Não precisa fazer a divisão, pessoal, é só ir pensando na metade dos valores. É um jeito de usar o raciocínio também. No terceiro dia agora, 36 dividido por 2, 18. 18 dividido por 2, 9. E no último dia, que seria o quinto, eu divido de novo por 2 e vai ser meu quinto dia. Logo, que valor eu vou ter? A metade de 9 é 4,5. Então, quanto ainda falta pintar em centímetros quadrados após o quinto dia? Falta pintar 4,5 centímetros quadrados. Não é difícil, né, pessoal? A gente só tem que ter atenção para a linguagem do problema. Interpretação. Isso, e lembrar de algumas ideias básicas da matemática, porque não é nada muito complexo, é só divisão, pensar na metade dos valores. Então, seria isso. Vamos ao próximo exercício. Numa turma com 32 alunos, realizou-se uma pesquisa sobre quantos irmãos cada aluno tem. Uma turma com 32 alunos. Temos a primeira informação. Concluiu-se que 10 desses alunos têm 2 irmãos cada. Sempre muito importante ir anotando as informações conforme vamos lendo. Isso facilita bastante, pessoal, na hora de resolver o problema. Próxima informação. 4 alunos têm 3 irmãos cada um. E nenhum aluno é filho único. Ou seja, nós temos 0 no total dos 32 alunos que são filhos únicos. Ou seja, nenhum. Então, nós não temos nenhum que seja filho único. Temos uma dica bem importante que ele apresenta aqui no finalzinho. Por isso que é importante a gente realizar a leitura do desafio até o final. Tem alguma informação ou uma palavra-chave que está no final do nosso exercício. Que no caso aqui para nós seria essa, que o máximo de irmãos que cada aluno tem é 3. Logo, não vai ter a possibilidade nessa sala da gente ter que pensar, tá, mas e quantos desses alunos têm 4 irmãos cada um? A gente não precisa pensar nisso, porque a gente sabe que são apenas 2 e 3 irmãos cada um, que a gente vai ter nessa sala. Então, essa informação é muito importante, ó. Vamos até destacá-la, isso aí. E ele nos questiona, qual o percentual de alunos com apenas um irmão? Como a gente vai descobrir isso, prof? Então, pessoal, agora vem todo o raciocínio matemático. A gente sabe que tem 32 alunos nessa sala. Se a gente for somar a quantidade de alunos que tem 2 e 3 irmãos, nós temos quanto? 14 alunos. Então, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter que diminuir os 32 alunos do total de 14 que tem 2 e 3 irmãos. Porque aí a gente vai conseguir descobrir a porcentagem de alunos que tem apenas um irmão. Então, vamos lá. 18. Então, a gente sabe que 18 alunos tem um irmão cada um. Por isso que a gente fez essa diferença para descobrir essa informação. Então, o que a gente faz agora, pessoal? Para descobrir o percentual, a gente calcula a porcentagem. Qual o jeito mais simples que tem de calcular a porcentagem? Regra de 3. Então, vamos lá. A gente sabe que o total de alunos na sala são 32. Então, a quanto equivale esses 32 alunos em porcentagem se é o meu total? Equivale a 100%. E o que eu quero descobrir? Qual a porcentagem dos 18 alunos que possuem um irmão cada um? Então, 18. E aqui vai ser o meu x. Para eu descobrir isso aqui, eu multiplico em cruz, ou x, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui do ladinho.
32x é igual a 1.800. O que eu faço com o 32? Eu passo dividindo 1.800. Então, quanto eu vou ter aqui, pessoal? Nessa conta? 56,25%. Que seria qual a minha alternativa? Aí. Ok, pessoal? Então, esse problema a gente resolve dessa forma. Próximo exercício. Lembrando que realizamos a leitura de todo o enunciado primeiro e depois vamos destacando as informações importantes. A quantidade de alimentos armazenada numa fábrica alimenta seus 300 funcionários durante 20 dias. Após 3 dias, o que acontece? São contratados 40 novos funcionários. E a pergunta desse problema: quantos dias durará o estoque de alimentos armazenados sem reduzir a quantidade de alimentos por funcionário? Então, pessoal, para iniciar, eu só esbocei aqui a primeira parte do problema, que ele fala que tem uma fábrica que alimenta seus 300 funcionários durante 20 dias com a quantidade de alimentos que eles têm lá. Então, essa é a primeira ideia que nós temos. Só que aí já está o grande porém desse problema. Após 3 dias, são contratados 40 novos funcionários. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou reorganizar aqui a minha ideia. Quantos são os meus funcionários antes de chegar aos 40 novos? Eram 300. Perfeito. Só que agora, ó, a quantidade de dias diminuiu. Então, eu tinha essa quantidade de alimentos armazenadas por 20 dias. Porém, ó, após 3 dias. Então, eu vou diminuir esse 3 do 20. Eu vou ficar com quanto? 17. Então, agora, esses 300 funcionários vão ter a sua alimentação em 17 dias. Seguindo a ideia, foram contratados 40 novos funcionários após esses 3 dias. Então, o que vai acontecer aqui? De 300 foi para 300 e... Tá? E aqui é o meu valor de x. Então, ó, aqui a gente já fez toda a interpretação do problema. Mas ainda falta um detalhe, pessoal, que a gente vai ter que analisar. Pergunta: quantos dias durará o estoque de alimentos armazenado sem reduzir a quantidade de alimentos por funcionário? A gente vai trabalhar assim com uma regra de 3, só que a gente vai ter que prestar atenção nela. Então, olha só, aqui os meus valores eles crescem diretamente, de uma maneira diretamente proporcional. Agora, nessa minha fileira a gente vai ter que analisar dos dias. 300 funcionários, eles comem certa quantidade de alimentos armazenados em 17 dias. Se eu aumento o número de funcionários, eu vou demorar mais ou menos dias para esses alimentos acabarem? Pensem um pouquinho, pessoal, olha só. O 340, se eu aumento a quantidade de funcionários, logo vai durar menos dias. Então, aqui eu vou ter um número menor que 17. Logo, vai ser inversamente proporcional. Quando a gente tem uma regra de 3 inversamente proporcional, o que a gente vai fazer? A gente precisa invertermos as colunas. Nesse caso, a gente vai inverter dos dias mesmo. Então, vamos lá. E aqui, x e 17. Vocês podem observar que eu inverti essa coluna. Agora, eu resolvo a minha regra de 3 normalmente. 300 vezes 17 é igual a quanto? 340 vezes x. Aí alguém pode perguntar: mas tu não está colocando o x desse lado, do lado esquerdo. Pessoal, não tem diferença. O x pode ficar tanto aqui quanto aqui. Isso não muda nada. Tá? Então, 300 vezes 17, 5.100. Que é igual a 340x. O que eu faço agora? O 340 que está multiplicando o x, eu passo dividindo 5.100. Então, quanto que vai dar esse cálculo, pessoal? 5.100 dividido por 340. Posso simplificar, né? E 510 por 34 é igual a 15. Logo, o estoque de comida armazenado vai durar 15 dias. E a gente pode observar que realmente é um tempo menor e não maior que vai durar. Porque a quantidade de funcionários aumentou, eles vão comer mais. Então, esse é o grande segredo desse problema. Porque se, inicialmente, pegarmos esse número aqui, a gente vai errar. Vai acabar confundindo, porque se eu colocasse direto, ó, 300 comem em 20 dias, 340 comem em quantos dias? Só que eu não vou ter diminuído aqueles 3 dias que já passaram. E eu preciso fazer isso. E depois também tem a ideia de ser inversamente proporcional que a gente tem que analisar. Então, sempre tem que analisar isso na regra de 3, nesse tipo de problema, porque eles fazem para enganar a gente. Então, a resposta do nosso exercício 7 é a alternativa E, 15 dias. Ok, pessoal?
Então, acho que seria isso, né, Prof. Ellen? Por hoje era isso. Existirão próximas aulas e a gente conta com vocês. Nessas aulas, para que vocês também vão tirando suas dúvidas e vão desenvolvendo o raciocínio de vocês aos pouquinhos, tá, pessoal? Tentem fazer esses exercícios em casa para ver se vocês conseguem resolver, certo? Grande Até mais, abraço! pessoal. Tchau, tchau.